Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Cida Castelo e no vídeo de hoje eu trago a segunda parte sobre formulários Google. Você sabe criar um formulário a partir do zero, a partir de um formulário em branco? Vou mostrar também para você algumas dicas de como que eu faço para agilizar o preenchimento do formulário, para eu fazer as minhas questões das minhas avaliações, logo depois da vinheta. Eu tenho a pasta formulários que eu criei anteriormente. Vou abrir essa pasta, vou vir em novo, clicar em formulários Google, formulário em branco. Mas antes de eu continuar, eu vou fazer algumas configurações para depois fazer o formulário. Então, aqui no botão de configurações, nessa engrenagem que tem aqui em cima, tem aqui configurações geral. Se você quer coletar o endereço de e-mail do seu respondente, do seu aluno, aí é necessário que ele faça login, então que ele entre no Google, né, com uma conta do Google. Você pode limitar a uma única resposta, então não pode responder novamente o questionário. Vou deixar aqui essa opção selecionada, coletar endereços de e-mail. Os participantes podem editar após o envio e ver gráficos de sumários e respostas de texto. Eu não costumo deixar essas duas opções aqui habilitadas. Em apresentação, você pode mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas, eu costumo deixar selecionada, e aqui mensagem de confirmação. Eu costumo colocar uma mensagem, então, que a sua resposta foi recebida com sucesso. Aqui em testes, se você não deixar esta opção selecionada, ele não vai gerar a pontuação. Você não consegue colocar qual que é a resposta correta. Então, clico em criar teste, liberar nota imediatamente após o envio. Eu não gosto de fazer isso quando estou fazendo uma avaliação eletrônica, então eu vou deixar aqui. Posteriormente, depois da revisão manual, então depois que os alunos terminam a avaliação, eu envio para eles a pontuação. E se eles podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores, eu também não costumo deixar essas opções selecionadas. Vou clicar em salvar. Percebe que já foi colocado aqui que precisa digitar um endereço de e-mail. Se eu clicar aqui onde está alterar configurações, ele vai trazer novamente para aquela tela que eu deixei selecionado. Se eu tirar essa seleção, vou clicar em salvar, aquele e-mail, então aquele campo de digitação de e-mail não é mais obrigatório, não aparece mais. Com aquele campo, como eu já falei, o aluno ou a pessoa que estiver respondendo o seu questionário, a sua prova, a sua avaliação, ele tem que se logar com uma conta do Gmail. Eu vou deixar essa opção, então, selecionada novamente. Aqui em cima, que tem formulário sem título, você coloca o título. Eu costumo colocar avaliação, a turma ou a disciplina
LP seria Lógica de Programação, turma A. Depois aqui também tem o nome do arquivo, eu costumo deixar o mesmo. Descrição desse formulário. Então, você vai colocar as informações que você acha pertinente para o seu aluno ou para o seu respondente. Então, leia atentamente as questões. E normalmente eu costumo colocar boa avaliação. Aqui vai ter a nossa primeira pergunta. Então aqui eu vou colocar nome completo. Nome completo, que seria para o aluno preencher o nome. É uma resposta curta, uma resposta obrigatória. Vou copiar essa questão aqui, duplicar essa questão, vou colocar, por exemplo, a identificação do aluno, né? Então, o número do RA, ou alguma identificação que ele tenha, também resposta obrigatória. Uma coisa que eu costumo fazer é quebrar seção. Quebrar seção, ele vai dividir essa primeira parte onde o meu aluno digita as informações dele das questões. Então, nesse botão que tem aqui embaixo, onde está adicionar seção, então percebe que foi criada uma seção aqui. Então, logo depois que ele terminar de preencher estas questões que tem aqui, vai aparecer o que eu colocar nessa segunda seção, na seção 2. Então, aqui eu vou colocar que são as nossas perguntas. Você pode colocar uma descrição, perguntas aqui. E aí eu vou começar, então, a colocar as minhas questões. Então, vou adicionar no botão, clicar aqui no botão adicionar. Ele já adicionou uma pergunta para mim aqui. Eu quero uma pergunta de múltipla escolha. Então, por exemplo, seria: quem descobriu o Brasil? Como eu falei para você, aqui você tem que digitar cada uma dessas opções. Então, por exemplo, Pedro Álvares Cabral. Depois digitar a segunda opção aqui também. Só que eu, quando elaboro as minhas questões, eu primeiro faço num documento do Word, por exemplo. Então, eu tenho o meu documento que eu elaborei aqui, vou mostrar primeiro para você, antes de dar continuidade. Então, aqui, quem descobriu o Brasil? Joaquim José da Silva Xavier. Eu anoto aqui com vermelho qual é a minha resposta correta e vou fazendo as minhas questões aqui no Word. Por exemplo, marque verdadeiro ou falso, então eu coloco a pergunta e posso colocar lá com duas opções, verdadeiro ou falso. Esse outro tipo de questão aqui também analisa as afirmações a seguir sobre um determinado assunto, onde você coloca 3, 4, 5 afirmações e é correto o que se afirma em 1 e 2 apenas, 3 e 4 apenas. Dessa forma aqui eu vou te mostrar então como que a gente pode fazer essas questões. Aqui eu coloquei um texto somente para ilustração. Também eu tenho essa mesmo tipo de questão, colocando como A, B, C, D, E e F, que é caso igual à primeira questão ali. E também tem aqui, analise o segmento de código apresentado na figura. Vou te mostrar como você pode fazer esse tipo de questão. E as alternativas, percebe que são imagens. Eu tenho uma imagem aqui, tenho uma imagem aqui,
outra aqui e outra aqui. É somente para ilustrar como você, te dando algumas possibilidades para você trabalhar com esses tipos de questão. Então, indo lá para a minha primeira questão, o que eu iria fazer? Em vez de eu ter que ficar digitando tudo isso daqui, primeiro que eu faço, eu vou tirar aqui o A, B, C e D, simplesmente faço assim, olha, Ctrl C, copiei o que tem aqui, aí agora eu vou lá para o Google Forms e vou vir aqui, ó, vou deletar essa daqui, Ctrl C e Ctrl V. Percebe que ele já preencheu todas as alternativas para mim aqui. Aí eu vou marcar qual que é a minha resposta correta. Então, venho aqui, resposta correta. Aqui você coloca a pontuação. Então, essa questão vale 1 ponto. E a minha resposta correta é essa daqui. Concluir. Percebe que ele fica selecionado para você aqui qual que é a questão correta. Preenchimento obrigatório e eu quero que ele ordene as opções aleatoriamente. Ou seja, além de pedir para ele ordenar aleatoriamente, embaralhar as questões, eu estou pedindo para ele embaralhar também as alternativas. Agora eu vou te mostrar um outro tipo de questão. Posso duplicar essa questão aqui, normalmente eu faço isso, vou duplicar, só que eu vou editar. Então, eu vou lá para o meu documento do Word, vou pegar esta outra questão que está aqui, o verdadeiro aqui é a resposta, então vou dar um Ctrl C, vou copiar aqui, Ctrl V, então marque verdadeiro ou falso. Agora nós temos um problema aqui, eu não consigo dar um Enter nesse tipo de questão aqui, ou seja, o Google Forms aqui, o formulário do Google, ele não deixa com que eu edite essa parte aqui. Mas eu vou tirar esse marque verdadeiro ou falso, vou excluir todas essas alternativas que já existem aqui, excluindo, e aqui eu vou colocar assim, verdadeiro. Quando você der um Enter, já consegue digitar a questão de baixo, a opção. E aí, verdadeiro. Concluído e é verdadeiro. Vou mostrar para você também, então, um outro tipo de questão que você pode querer fazer. Esse tipo de questão aqui, ele também não vai respeitar essa formatação igual está aqui. Então, o que eu costumo fazer com esse tipo de questão? Eu faço uma imagem e eu coloco o enunciado da minha questão como sendo uma imagem. Vamos ver. Então, vou criar uma nova questão, uma nova pergunta. Aqui tem o botão de imagem. Quando você clica aqui, você pode fazer um upload, carregar uma câmera, procurar uma URL e assim por diante. Eu vou fazer um upload, quero procurar então nos meus arquivos. Então, eu já tenho as minhas questões feitas em imagem. Vou pegar essa questão, essa imagem que eu tenho aqui, vou pedir para abrir. E aí, eu tenho aquela imagem daquela questão. Quando você trabalha com imagem, quando eu clico nela, eu posso
clicando fora dela, melhor dizendo, tem esse botão aqui com esses pontinhos. Você pode fazer o alinhamento, então alinhar à direita, alinhar à esquerda, alinhar ao centro. Você pode alterar essa imagem, então você clica aqui, vai procurar uma outra imagem, ou você pode também remover essa imagem e ainda adicionar uma legenda. E depois, então, eu vou pegar as minhas opções, vou copiar e colocar aqui também. Então, novamente, eu vou tirar aqui as alternativas, vou dar Ctrl C, né? Selecionar aqui Ctrl C para eu copiar essas opções que tem aqui e Ctrl V, ele já coloca todas elas para mim. E a mesma coisa, vou adicionar então qual que é a minha resposta correta. Eu vou clicar em concluir. Aliás, eu preciso colocar aqui a pontuação. Tem como você já configurar essa pontuação? Vou mostrar para você agora. Então, vou clicar aqui nesse botão aqui em cima, que tem esses pontinhos. Você vem em preferências. E aqui você já pode coletar os endereços de e-mail, você já pode deixar configurado se você quiser. E aqui eu já vou deixar então como valendo 1 a pontuação padrão. Depois eu posso alterar em qualquer questão que eu colocar. Também é uma questão obrigatória de ser respondida. Vou adicionar mais uma pergunta. E agora eu vou trazer essa pergunta aqui. Esse tipo de pergunta aqui. Eu posso fazer de duas formas. Eu copio esse texto e mais esse outro texto que eu tenho aqui. Então, vou copiar tudo aqui, Ctrl C. Venho para o formulário, Ctrl V. Percebe que, novamente, né, não consigo dar Enter. Mas aí eu falo assim, analise o segmento de código apresentado na figura. Vou selecionar a figura que tem aquele código. Esta figura aqui. Então, a mesma coisa, eu posso editar, né, o alinhamento, alinhar ao centro, alinhar direita, esquerda ou excluir. E outra coisa importante que eu tenho neste tipo de questão, eu tenho que as respostas são imagens. Olha, minha resposta A, minha resposta B, minha resposta C. Por que que nesse tipo de questão eu coloco como imagem? Porque eu não consigo colocar da quebra de linha, eu não consigo fazer esse recuo, essa indentação. Viu que quando eu colei o enunciado das minhas questões, ele não respeita, né? Ele não dá para a gente colocar essas quebras de linha. Então, por isso que eu crio imagens quando eu tenho alguma questão desse tipo aqui. Agora eu venho aqui no meu Google Forms e cada uma das minhas questões, ou melhor falando, cada uma das minhas opções, das minhas respostas, são imagens. Então, eu vou clicar no botão para pegar uma imagem, cada uma delas eu faço as alternativas, né, as imagens. Então, eu copio e colo, gero de alguma forma a imagem. Essa daqui seria a minha primeira opção. A segunda opção, a segunda imagem.
E a terceira opção, pegar a outra imagem. Outra coisa que acontece aqui é que ele não deixa com que eu coloque, por exemplo, figura aqui nessa outra opção. Eu quero colocar figura também. Ele não deixa. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar figura A, figura B, e neste outro aqui, figura C. Ele vai embaralhar, então é obrigatório. Você pode ordenar essas opções aleatoriamente ou não. Não estava para embaralhar. E percebe que depois que eu fiz a configuração de o valor da resposta, ela já traz aqui como um ponto. E eu posso alterar aqui também. Então, valendo 2 pontos essa questão, e a alternativa correta é esta alternativa aqui. Uma outra forma que eu poderia fazer esta questão aqui, vou adicionar mais uma questão, vou até copiar essa daqui, para aproveitar as alternativas, só que em vez desse texto, eu poderia fazer tudo como uma imagem. Então, essas imagens já foram preparadas anteriormente. Então, percebe que já ficou aqui para mim tanto o texto quanto a imagem que eu tenho lá no Word. Percebe que aqui em cima ele traz o total de pontos. E eu posso ver como que está essa prova. Então, traz esse asterisco vermelhinho aqui do lado, que é questão de preenchimento obrigatório. Vamos ver então, clicando aqui nesse olhinho, né? Aqui no botão visualizar. Essa primeira parte aqui, então, é a primeira sessão. Eu só consigo passar para a próxima sessão depois que eu preencher os campos que são obrigatórios. Então, aqui, por exemplo, cida@gmail.com. Quer dizer, esse e-mail não existe, pelo menos não meu. Nome completo, Cida Castelo. Número do RA, 123. E vou clicar em próxima. Aí ele aparece para mim, então, todas as minhas perguntas. Aqui foi aquele que eu coloquei o título da sessão. E eu tenho todas as minhas perguntas aqui. E eu tenho o botão enviar e o botão voltar. Vou clicar aqui para responder a prova. Vou clicar em qualquer uma delas, só para a gente ver como que fica, então, essa nossa avaliação. E aqui, por exemplo, Olavo Bilac. Vou clicar no botão em enviar, que está ao final do formulário, ao final do questionário aqui, e aquela questão que eu coloquei, sua resposta foi recebida com sucesso. Vamos ver as respostas. Vou fechar esta aba e tenho aqui respostas. Ele traz aqui para você ver cada uma dessas questões.
Você pode clicar, é um alerta aqui que ele está dando para você, uma informação. Eu tenho aqui as informações gerais das provas, então, tendo mais do que uma pessoa que responder, eu vou ter uma estatística. Eu tenho aqui qual é a pergunta, então posso vir a pergunta número 1, a pergunta número 2, a número 3 e assim por diante, e posso ver individualmente. Então, quem foi que respondeu, veja que aparece aqui aquele e-mail, porque eu falei que é obrigatório o preenchimento do e-mail. E aqui eu tenho esse liberar pontuação. Quando você libera a pontuação para todos os participantes ou só para algum participante específico, e ele vai receber por e-mail, então, essa avaliação aqui. Vou cancelar. E aqui nós temos também, então, eu posso pegar cada vez que um aluno ou alguém responder essa avaliação, eu vou receber uma notificação por e-mail. E aqui também eu quero selecionar o destino dessas respostas, onde vai abrir uma planilha do Google. Vou deixar com esse mesmo nome, vou pedir para criar, aí eu tenho todas as respostas. E eu também posso não aceitar respostas, ou seja, acabou a avaliação, eu não quero que ninguém mais responda essa minha prova aqui, então é só eu selecionar aqui e ninguém mais consegue responder. Se eu habilitar novamente, então ele está aceitando respostas. E como que eu vou enviar para os meus alunos? Eu já mostrei anteriormente, temos aqui o enviar, eu vou copiar o link, então vou copiar esse link aqui, ou eu posso gerar um link curto, copio esse link, se eu quiser enviar por e-mail, posso digitar os e-mails aqui, ou simplesmente eu copio este e-mail, copiei, vou fechar e passo esse e-mail para os meus alunos. Voltando aqui no Google Drive, nós vamos ver que temos aqui a avaliação da turma A e aqui tem a planilha com as respostas que foram enviadas. Uma outra coisa também, nesse botão aqui onde você coleta essas respostas, você pode fazer o download dela no formato CSV, imprimir todas essas respostas ou excluir também todas essas respostas. Você pode querer reaproveitar esse seu questionário, essa sua avaliação, essa sua prova que você fez aqui. Mais uma dica que eu vou passar para você, então, é nesses 3 pontinhos aqui, você pode fazer uma cópia. Então, vou fazer uma cópia dessa avaliação aqui, em vez de eu deixar o nome de cópia de avaliação da LP, então seria para minha turma B. Coloco aqui turma B, e aí eu iria aplicar a mesma prova para a turma A e para a turma B. Percebe que aqui em cima ele já trouxe o nome do arquivo como turma B. E eu vou colocar aqui turma B, e aí eu tenho a mesma prova, não preciso fazer novamente, não preciso ficar editando e fazendo novamente o mesmo formulário, a mesma minha prova ou a mesma avaliação. Dessa forma eu consigo duplicar e veja que ele não trouxe respostas nessa que eu dupliquei.
Então, eu espero que você tenha gostado das minhas dicas de hoje sobre os formulários Google, de como que eu faço, como eu elaboro também as minhas questões, como eu utilizo o Word, ou poderia ser os formulários do Google, para criar as minhas avaliações eletrônicas. Deixe os seus comentários do que você gostaria de ver aqui no canal. Se você gostou, me deixe suas sugestões também. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada!